A gente vai continuar aqui na nossa série, que é o 6º dia que nós estamos aqui. Quando eu comecei, Deus tocou no meu coração para a gente preparar uma série, e eu fui preparando ao longo das semanas. Então eu nem imaginava quanto tempo que a gente ia demorar para que a gente pudesse finalizar. Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. O nome da série é Do Vale ao Monte. E a gente está aqui hoje a 6ª semana que a gente tem ministrado com relação a esse tema. E em nome de Jesus nós vamos fechar com um número que representa a perfeição. Então vai ser 7 episódios. Então a gente termina hoje, domingo que vem a gente encerra com a última palavra com relação ao Sermão do Monte. E eu estava lá conversando com o Milton lá atrás, e se for contar todo o tempo de ministração que nós tivemos até aqui, entre hoje ainda e vai acabar na próxima semana, vai dar de 6 a 7 horas de palavra, de um sermão, de um resumo daquilo que Jesus falou. Porque quem escreveu, sendo iluminado pelo Espírito Santo, ele não falou na íntegra todas as coisas que Jesus expôs. Então aqui já está, na Bíblia já está um resumo daquilo que foi o Sermão do Monte. Agora imagine Jesus ensinando tudo isso. Quantas horas que foi esse sermão? Quanto tempo que as pessoas ficaram ali ouvindo, às vezes até sem piscar, olhando para Jesus, ouvindo tudo aquilo que Jesus tinha para ensinar para aquele povo. Momentos em que ele assoprava, momentos em que o lombo doía, mas ele estava ali para poder ensinar o povo a ser pessoas melhores. E a gente está aqui nessa jornada para que nós possamos ser pessoas melhores, para que a gente possa sair do vale e a gente possa ir para o monte. Amém? Então eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, que é a nossa leitura de hoje. Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. O assunto, se a gente fosse resumir numa palavra, o assunto que Jesus trata aqui nesses versículos, a palavra seria ansiedade. Então Jesus trata um problema que já era recorrente na vida das pessoas há mais de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos se passaram, e a ansiedade que foi aqui tratada por Jesus continua sendo uma das maiores enfermidades da humanidade. Eu estava levantando alguns números, algumas estatísticas, para que nós pudéssemos entender como que esse tema ele é importante para os dias de hoje. Porque independente se você passa por esse problema ou não, talvez de forma não pontual, às vezes não recorrente, talvez você passa por alguns momentos de ansiedade. Mas tem pessoas que vivem em função dessa enfermidade de ansiedade. Eu fiz uma pesquisa para a gente entender em números o que isso representa para o mundo em que nós vivemos hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019 foi quando começou a pandemia. Depois a gente viveu a pandemia. Não, ainda não tinha pandemia. Então números antes da pandemia. Em 2019 havia 18,6 milhões de brasileiros que sofriam de ansiedade. O número representa cerca de 9,3% da população e coloca o Brasil como líder no ranking de países mais ansiosos. Agora, não preciso nem dizer, eu acho que você já entendeu. Passamos a pandemia. Imagine esses números agora, diante do trauma que nós vivemos com relação à pandemia. Percas que nós tivemos, pessoas especiais que se foram diante dessa doença que levou tantas pessoas. Pessoas que perderam os seus bens, os seus negócios, porque afundaram diante da pandemia, porque não conseguiram sustentar diante de um comércio fechado por um tempo tão grande que permaneceu. Então imagine a situação que foi acontecendo ao longo do tempo, pós-pandêmico,
E esse número, se fosse feita uma pesquisa hoje, ele é imensamente maior. Se a gente ficasse com ele, já é muita gente. Mas se a gente pensar que ele é ainda maior, assusta. E a gente está aqui hoje para a gente poder tratar esse assunto segundo a luz da palavra de Deus. Então eu queria muito que você abrisse seu coração. Talvez você chegou aqui hoje ansioso, talvez você chegou aqui hoje com uma luta muito grande com relação a esse tema. Talvez até o que te trouxe aqui foi você ter sabido por alguém que nós iríamos falar sobre a ansiedade. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Ele está presente aqui e Ele vai ministrar a cura na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos para a palavra. Mateus 6, verso 25 a 34, diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Daí depende da tradução, ele está ansiosos. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós podera, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios, aqueles que não acreditam em Deus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Ele é um texto longo, de 10 versículos, onde ele retrata o assunto em pauta aqui, que Jesus estava trazendo, é a questão da ansiedade. Ele deixa bem claro essa questão da ansiedade. Então eu queria começar a trazer alguns conceitos daquilo que realmente significa ansiedade. Talvez você saiba, vai te ajudar a acrescentar um pouquinho mais de conhecimento, e se você não sabia, você vai conseguir hoje entender o que significa isso. Procurando no dicionário aquilo que significa ansiedade, ela diz assim, ó: ansiedade é caracterizada como um sentimento de preocupação, quando em excesso se torna uma doença. Esse quadro faz com que a pessoa apresente sintomas de angústia e medo extremo diante de situações simples de rotina. Segundo conceito, em um outro dicionário, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então, se a gente fosse resumir, é você se preocupar por algo que possa, ou provavelmente, ou possivelmente, possa vir a acontecer. É o famoso você sofrer por antecipação. É você pintar um futuro que você está entendendo que você pode viver, mas não é certo que você vai viver. E você começa a trazer uma preocupação grande para a tua vida, e você vive em função dessa preocupação. Então você não descansa. Então todo o tempo você está olhando para o futuro, e quando você olha para o futuro, você só está vendo desgraça. E fiz algumas pesquisas também, tem vários números do que eu vou falar agora.
mas a média é 90%. Tem gente que fala que é 70%, mas os maiores psiquiatras, eles falam que gera em torno de 95% a 85%. Então eu vou ficar no 90%, que já é elevado. 90% das coisas que nós nos preocupamos, que gera ansiedade e que nos adoece, 90% não vão acontecer. Você está gastando energia, você está doente emocionalmente por algo que provavelmente não vai acontecer. Uma outra pesquisa diz que 50% das enfermidades que vêm sobre o nosso corpo físico, que você sente no físico, são psicossomáticas. Na verdade, a origem da doença está aqui, aonde pode ser uma depressão, que tem a ver com o nosso passado, pode ser um estresse, uma corrida intensa, sem foco no presente, ou pode ser uma ansiedade. Você olha para o futuro e você vê coisas ruins e você assim adoece. Você absorve tudo isso. Mais de 50% de doenças que vêm sobre nós, sobre o nosso organismo físico, a origem da doença, psicossomáticas. Eu queria trazer aqui o conceito de Jesus com relação a isso. E por isso que eu queria que você abrisse bastante seu coração, porque Jesus nos ensina muito com relação à ansiedade aqui. E o Senhor, nosso Deus Pai, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, na sua totalidade, 100% Deus, Ele nos ensina através desse texto, mas Ele também usa a vida do apóstolo Paulo para também nos ensinar sobre ansiedade. Então agora a gente vai deixar um pouco o conceito daquilo que está no dicionário, que a gente já conseguiu compreender e entender, e agora a gente vai ver o que Deus pode fazer por nós, diante de um quadro de ansiedade que talvez você está vivendo ou conhece alguém que está passando por isso. Amém, igreja? Então vamos lá. Segundo Jesus, ele expressou no texto que a gente acabou de ler, ansiedade tem a ver com uma preocupação extrema, doentia por algo que você pensa que vai acontecer, mas ela não vai acontecer. Mas Jesus, ele fala duas coisas no texto que chamam muita atenção quando ele estava ensinando. O primeiro é no verso 30. Se você pegar na tua Bíblia, no verso 30, no final, quando ele vai dizendo que a gente está tendo uma preocupação excessiva por algo que Deus já tem nos dado, ou já nos garantiu nos dar, ele chega no finalzinho, as últimas palavras dele, no verso 30, diz assim, ele termina dizendo, homens de pouca fé. Então, para Jesus, a ansiedade está muito ligado à falta ou diminuição da sua fé. Então eu sofro de ansiedade, eu não tenho fé, eu não acredito. Você acredita, mas lá dentro, talvez uma chave não virou em você, para você realmente acreditar a ponto que os seus problemas, as suas lutas, o Deus que nós servimos, Ele pode cuidar para você. Então a falta da confiança de realmente entregar as nossas dificuldades e as nossas lutas nas mãos do Senhor, ela faz com que gere em nós ansiedade. Então não dá para a gente casar no mesmo lugar a ansiedade e a fé. Porque se você olhar na Bíblia aquilo que significa a fé, em Hebreus capítulo 11, verso 1, ele diz que a fé é você trazer à existência aquilo que ainda não aconteceu. É você olhar de forma positiva para o futuro. É como se fosse tirar uma foto do futuro, você vivendo, e você trazer aquilo que ainda não aconteceu como uma verdade na sua vida. Então eu estou passando uma luta, eu estou passando uma dificuldade, mas quando eu olho para o meu futuro é só um momento. Então eu consigo olhar na minha mente que Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim nos detalhes, Ele pode virar essa situação que eu estou vivendo hoje. E eu posso viver sim a promessa que Ele deixou para mim. E a promessa que Ele deixou para mim, Ele deixou para você, deixou para todos nós, que está em João 10:10. Jesus disse, eu vim para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse versículo, ele não casa com a ansiedade, ele não casa com a depressão. Como é que você pode se dizer uma pessoa que vive uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz,
diante de essas enfermidades. Então, existe algo em nós que a gente precisa mudar e começar a botar a nossa confiança no Senhor. Então, hoje, o nosso maior desafio é você colocar em exercício a sua fé. Jesus disse: sem fé é impossível me agradar. A nossa vida cristã, ela é baseada na fé. Porque a gente cultua um Deus que nós não podemos ver. A gente pode sentir, mas a gente também sente pela fé. Se você não tem fé da existência de um Deus, e de um Deus que não é só um Deus que está lá parado, sentado no trono, olhando para mim, olhando para você, se você pensa assim, está errado aquilo que você entende de Deus. Ele é um Deus que está aqui com a gente. Ele mandou seu Espírito Santo, que é 100% Deus em nós, para que possa cuidar de nós nos detalhes. E Ele cuida nos detalhes. Eu comecei aqui contando sobre essa questão da casa do Francisco e da Iris, e a gente teve tantas experiências com essa casa essa semana que falou muito ao meu coração. E é detalhes, coisinhas assim que Deus foi cuidando no último momento. Mas em nenhum momento nós nos desesperamos, crendo que Deus ia fazer um milagre no último momento, e assim Ele fez. Porque Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que zela de cada um de nós. Às vezes a gente tem essa dificuldade, eu me incluo, tudo que eu estou falando aqui eu faço parte, e Deus sabe o quanto que fala ao meu coração essa palavra, porque por muitas vezes eu me vejo ansioso, daí eu tenho que Deus puxar a orelha dizendo assim: ó, não cabe a sua confiança em mim com a ansiedade. Então você precisa decidir: ou você crê em mim que eu posso resolver os seus problemas, que eu posso cuidar de você mesmo nas lutas, eu posso te dar a paz que você tem buscado, ou não, ou você vai viver com a doença, com a ansiedade, e aí você vai viver uma vida que eu não quero que você viva. Por todo momento é assim. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu queria já trazer para a gente, para uma reflexão, é como anda a nossa fé. Como é que você tem, o que você tem acreditado? É uma fé colocada em prática, em confiança. A gente, infelizmente, a gente tem tido uma atitude de, às vezes, a gente entrega para Deus em oração aquilo que nós estamos vivendo, mas quando a gente termina a nossa oração, quando Deus pega no seu problema, na sua dificuldade, você, no lugar de entregar tudo para Deus e descansar nele, você traz de volta. Daí Deus está querendo puxar para Ele, falar: não, agora você não entregou para mim, agora eu que vou resolver para você. E às vezes a gente está com as duas mãos, querendo confiar em Deus, mas a gente não solta. Então você continua preocupado, você continua naquela luta, você fica ansioso, mas você não entregou para Ele. Falta o exercício da fé. Amém? Até aqui? Glória a Deus. E a segunda coisa que eu vejo aqui também, que está em Mateus 6:33, que é um versículo bem conhecido, tenho certeza que você já ouviu esse versículo várias vezes, que ele diz, né, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele está dizendo assim: antes de você ficar preocupado com tudo aquilo que você tem para vestir, que você tem para comer, você ficar preocupado com todas as coisas que tem a ver com a sua vida aqui terrena, antes disso, busque ao Senhor, ao reino de Deus e a justiça dele, porque essas coisas que nós estamos nos preocupando vão vir automaticamente, elas serão acrescentadas na nossa vida. Então eu vejo que muitas vezes, eu também me incluo, que a gente troca a ordem de como a gente vive, ela está trocada. A gente busca correr atrás de todas as coisas que nós queremos acrescentar na nossa vida, que é o que comer, o que vestir, dar bem na vida profissional. Então a gente faz de tudo, a gente se arrebenta, para que a gente possa ter todas as coisas que nós sonhamos, almejamos, que tem a ver com esse mundo. Daí, quando dá tempo, a gente busca o reino de Deus. Então a prioridade acaba não sendo o reino de Deus e a sua justiça, acaba sendo as demais coisas. Então Jesus está dizendo, ó, muda
a forma que você está vivendo? A partir de agora, busque primeiro o reino de Deus, porque se você assim fizer, você vai aumentar a sua fé, a sua confiança, e as demais coisas, pela fé, vai acontecer na sua vida. É como se Jesus estivesse complementando aquilo que Ele tinha falado antes. Então eu queria que você pensasse, eu olhasse para a tua vida nessa noite, para ver como é que você se encontra hoje. Será que não está trocado? Será que a nossa maior preocupação não é o reino de Deus, mas sim esse mundo que nós vivemos aqui, do qual a gente quer sempre acrescentar as demais coisas? Como é que você está vivendo? Como é que está a tua vida hoje? O reino de Deus tem a ver com algo espiritual e eterno, que nós vamos viver para sempre. Nesse mundo, você pode não ter a sua casa própria. Talvez uma coisa que tenha incomodado seu coração é de você querer buscar e não conseguir, talvez, ter a sua própria casa. Eu quero te dizer que se você buscar primeiro o reino de Deus, ter uma casa linda, maravilhosa, com ruas de ouro, separada para você na eternidade, do qual o Senhor já mobiliou essa casa para você, e está lá a chave. Se você quiser ir buscar hoje, a gente ora para você. Quem quer hoje pegar e ir lá pegar a escritura pública dessa casa hoje? Amém? Mas está lá te esperando. Você pode ter muitos anos de vida, mas essa casa ela está separada para você. É uma garantia do Senhor para nós. Às vezes a gente está se preocupando com talvez 10, 20 anos, talvez 5, não sei quanto tempo, que a gente vai permanecer aqui nesse mundo ainda, porque está trocado. Então, em nome de Jesus, não estou dizendo que você não tem que correr atrás disso, amém, gente? Mas a prioridade não pode ser isso. Eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar, não, já que é assim, eu não vou fazer mais nada, eu vou me aposentar lá no céu, então eu não vou fazer mais nada e o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós temos que fazer a nossa parte sem criar ansiedade, porque Ele vai fazer aquilo que não nos cabe, se você tiver fé nele. É isso que Ele está dizendo. Você tem que continuar trabalhando? Tem. Vai continuar ralando? Vai. Mas se você não conseguir suprir a sua necessidade, acalma. Se você está fazendo a sua parte, o Senhor vai fazer a dele. Amém? Então pensa nisso, em nome de Jesus. Tem um pregador disse assim, que ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões, ele diz. Por que ele estava falando isso? Ele estava falando do ladrão do passado e do ladrão do futuro. Porque a ansiedade tem a ver com o futuro, mas a depressão que também gera a ansiedade tem a ver com o passado. Mas vamos aprender com o apóstolo Paulo. Eu queria deixar aqui 3 ensinamentos para que a gente possa sair daqui, em nome de Jesus, com algo que nós precisamos fazer para que a gente possa mudar e virar essa chave, para que você possa viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Então abra a sua Bíblia, você que trouxe, em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Ele fala aqui 3 coisas que nós devemos fazer para que nós possamos sobreviver à ansiedade, vencer a ansiedade. A primeira coisa que ele fala está ligada à nossa oração, está ligada à nossa fé. Então ele diz assim no capítulo 4, verso 6: não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amém? Até aqui? Então o que você precisa? Primeira coisa que é a receita que o apóstolo Paulo deixou para a gente, para que nós possamos vencer a ansiedade. Você depositar diante de Deus a sua necessidade. Você já fez isso? Talvez você está segurando tudo aquilo, toda a tristeza. Você está com uma angústia muito grande diante daquilo que você pode viver. Uma situação talvez que foi gerada e veio na tua mente uma possibilidade de algo acontecer que pode dar errado. E talvez
você ali incomodado com aquilo, a paz te foi roubada, e talvez você ali tentando resolver todas as questões, gerando até estresse, mas você parou para poder ter um tempo de excelência na presença de Deus e confiar ao Senhor realmente aquilo que está gerando essa preocupação no seu coração? Você parou para poder entregar para o Senhor através da oração? A oração é uma oração de comunhão, ela gera comunhão em nós, intimidade. É uma conversa que a gente faz com o nosso Deus. A gente aprendeu na semana passada sobre a oração do Pai Nosso, que é um modelo que Jesus deixou. E aqui vem de novo falando para a gente: você tem entregue verdadeiramente em oração para o Senhor a sua dificuldade? Aquilo que está tirando a sua paz, você entregou verdadeiramente nas mãos do Senhor? Quando você entrega alguma coisa para Deus, não significa que você não recebendo, você não tem que continuar orando. Tem, porque Jesus deixou uma parábola ensinando a gente isso, que era a parábola da viúva. Enquanto a gente não tiver um sim, um não, ou um espera diante daquilo que nós estamos vivendo, a gente deve sempre colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Agora, é diferente você colocar todos os dias o seu pedido porque ainda não aconteceu, mas você todo dia se amargurar, se entristecer, gerar uma dor profunda porque aquilo não aconteceu. Entrega para o Senhor em oração, fala com Ele. A gente tem aprendido aqui na igreja para a gente não terceirizar a nossa fé. A gente já, várias vezes eu já tenho falado isso, irmão, guarda isso no seu coração. Não terceirize a sua fé. Jesus quer que você tenha experiências com Ele, que você possa viver situações, que você possa entender, porque você entregou nas mãos do Senhor verdadeiramente. Eu creio em nome de Jesus que você vai viver situações que você nunca imaginou viver, porque você simplesmente colocou em exercício a sua fé. Daí tem gente que terceiriza a fé, chega: ô pastor, você ora por mim? Não que o pastor, porque também está na palavra, não tem essa função de também apresentar diante de Deus a sua oração, mas a minha oração como pastor é concordar com a sua, porque é a voz que Deus quer ouvir, e a oração de poder que transforma, que faz diferença, que o Senhor quer receber e que pode entregar verdadeiramente todos os problemas e confiar nas mãos do Senhor, é a sua. Por isso, você precisa pôr em exercício, põe à prova, em nome de Jesus. Talvez você não fez isso ainda, faça e crê, coloca em exercício a fé. Talvez um pai que está com o coração quebrado diante de um filho, vivendo uma situação totalmente adversa, que você não queria aquilo para o seu filho, mas está acontecendo. Talvez ele entrou por uma vida trazendo tristeza, talvez até a bebida, a droga e tantas outras coisas, e o pai está ali. Quando a gente entrega os nossos filhos para o Senhor, você já, por mais que ele está vivendo aquilo, eu entrego para o Senhor e vivo pela fé. Apesar dele estar vivendo ainda aquela prática de vida, eu já trago na minha mente, ele entrando aqui na igreja, ele ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida dele, ele liberto de tudo isso, ele constituindo uma família de verdade, ele sendo um homem segundo o coração de Deus, aonde a sua palavra é sim, sim, não, não. É você colocar em exercício a prática de fé em oração. Deus, eu entrego a vida dos meus filhos agora, do meu filho em especial, e agora que o Senhor possa cuidar dele, apesar de ele estar vivendo tudo isso, eu creio que o Senhor possa mudar tudo isso, e pela fé, eu já quero agradecer o Senhor pelo homem que ele vai se tornar, em nome de Jesus. É isso, e isso em todas as áreas da sua vida. Você precisa colocar diante de Deus. Deus quer ouvir a sua oração. Tem um textozinho da palavra que fala muito ao meu coração quando eu falo nisso aqui. Não tem jeito, nem está no meu esboço isso aqui, mas não tem jeito de falar sobre isso aqui e não citar ele. Quando Bartimeu chega diante, era um cego, e ele chega diante de Jesus, e ele gritava, né? Jesus, tem misericórdia de mim, sentado ao caminho, Jesus passando uma multidão. Daí as pessoas mandam ele se calar, ele continua gritando, até que Jesus para e manda chamar ele. Quando ele levanta, solta a capa e vai na frente
de Jesus para poder falar o seu pedido a Jesus. Jesus que conhecia o coração, porque Jesus era 100% Deus, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina isso. E ele sendo 100% Deus, mas também 100% homem, ele naquele momento, ele sabia qual era a necessidade daquele homem. Daí, quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele, nada tinha acontecido, o que queres que eu te faça? Daí quando ele disse assim, que eu veja, então quando ele pronunciou, quando ele entregou o seu pedido diante de Jesus, a Bíblia diz que os olhos dele foi aberto. Não foi nem aberto, o globo ocular dele foi reconstituído, porque ele teve os olhos furados. E naquele momento, quando ele abre, ele consegue enxergar e o milagre aconteceu. Jesus não sabia da necessidade dele? Sabia. E por que Jesus fez ele se expressar? Porque no falar ele exercitou a sua fé. Jesus está aqui hoje dizendo para você, exercita a sua fé. Você talvez não recebeu a sua bênção porque você não confiou nele. E você está tentando, com a força do seu braço, conseguir virar isso. Eu não quero te desanimar, mas já te desanimando, com a força do seu braço não vai dar certo. Talvez você já até tentou. Talvez você está até cansado por conta disso. Bota a sua confiança nele, em oração. Gera comunhão com Deus, entrega para Ele no seu secreto. Semana passada, quem esteve aqui, eu contei do chinelo, lembra do chinelo? Um menino que no seu secreto, ele fez seu pedido ao Senhor e confiou. Deus mandou entregar na mão dele aquilo que ele tinha pedido. Deus vai entregar nas suas mãos aquilo que você tem pedido. Mas você precisa colocar no exercício a fé. Que jeito? Em oração. Daí o texto continua. Vamos lá. Ele diz assim, pula o 7, que nós vamos voltar já no 7, vamos no 8. No 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem reafirmar o segundo conceito. Eu falo reafirmar porque várias vezes na Bíblia a gente ouve isso aqui. A necessidade da gente cuidar daquilo que nós pensamos. A maneira que você tem pensado. Então ele diz, você entrega para mim em oração e confia. E cuida do seu pensamento. Por que depois que ele fala da oração, ele fala sobre o cuidado do pensamento? Porque o diabo ele vai tentar de tudo fazer com que aquilo que você entregou, tudo que você despejou diante de Deus, ele vai fazer você desacreditar que Deus pode mudar. Por isso que você tem que cuidar de tudo que vem na tua mente. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque primeiro é nosso pensamento. Depois do pensamento, às vezes a gente verbaliza ainda a desgraça daquilo que nós em oração havíamos confiado a Deus. Você já pensou que loucura que é isso? Você ora, confia em Deus, daí você terminou a sua oração, vem alguém perguntar para você sobre essa situação, daí você vem e fala assim, não sei, eu acho que não vai dar certo. Quer dizer, você entregou em oração, despejou diante de Deus e você verbalizou, colocou a fé em prática através da palavra, palavras têm poder, você disse que não vai dar certo. Olha que loucura. E a gente faz isso todo dia. A gente faz isso corriqueiramente. Tem um livro, a gente estava lá no ECOA, essa semana, a gente estava falamos desse livro. Ele é O Campo da Batalha da Mente. Quem já ouviu ele? O Campo da Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Esse livro, se você não leu, leia. O Campo da Batalha da Mente, Joyce Meyer. Se você não conseguir ele impresso, se você colocar no YouTube, ele tem o audiobook dele, você pode ouvir o livro. Esse livro é maravilhoso, e aonde ela diz, a escritora, usada por Deus,
ela fala que as nossas maiores batalhas acontecem aqui, ó, é na mente. Na verdade, a gente ou é um vencedor, é um perdedor. Aonde acontece essa batalha para dizer o que você vai ser, é aqui que acontece. Porque a gente não faz, não colocamos em prática aquilo que o apóstolo Paulo diz, cuidando dos nossos pensamentos. Ele está dizendo, encha a sua mente de esperança, de coisa boa, aquilo que tem valor. Tira tudo aquilo que possa de alguma forma afastar você ou prejudicar você na sua fé. O resumo disso que o apóstolo Paulo está querendo falar é exatamente isso aqui. Então, em nome de Jesus, se você estava com a cabeça baixa, pessimista, talvez até entregando a Deus em oração, mas terminava, ainda você continuava com a cabeça baixa, entristecido, ainda com o pensamento que aquilo não vai dar certo, trazendo só pensamentos ruins, que você possa agora, em nome do Senhor Jesus, virar essa chave. Amém? Enche a sua mente, cuida da sua mente. Quem tem a gestão da sua mente é você. E é um lugar onde o diabo mais ataca para te derrubar. Você vai deixar, você vai perder isso. Você vai perder essa guerra? Não, em nome de Jesus, amém? Diz para quem está do seu lado, você já é um vencedor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O mesmo Jesus e o mesmo Deus do passado é o mesmo hoje. Quem crê nisso? Então o mesmo Jesus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que está aqui e que faz milagres no presente. Por que você talvez não tenha tido experiências de milagre? Quem que está travando? É a fé, gente. A contrapartida de qualquer milagre é a fé. Sem fé não tem milagre. Eu fico pensando Deus, na minha pequenez, eu enxergando Deus, querendo despejar bênção sobre a sua vida, mudando completamente a sua história. E Deus está lá como um pai, ansioso para que todas as coisas dê certo para você. E a única coisa que você precisa é a contrapartida da fé, entregando para Ele em oração e cuidando e zelando dos seus pensamentos, crendo que vai acontecer aquilo, já crendo no presente aquilo que vai acontecer no futuro, como se já tivesse acontecido. E isso não acontece, e Deus, eu vejo frustrado com relação, às vezes na minha vida e talvez na sua, porque Ele é um Deus de milagre, Ele quer fazer milagre, mas depende de você. Lembra numa passagem que Jesus, ele volta para Nazaré, onde ali ele cresceu, e a expectativa do coração dele era fazer muitos milagres lá. Porque o lado homens, porque Jesus era 100% homem, talvez ficava pensando nas histórias que ele ouvia lá, e de pessoas que precisavam de tantos milagres. Talvez o Joãozinho, que era um paralítico, que ia lá com ele no campinho de futebol, mas ele não conseguia levantar por conta da paralisia, mas agora ele era o Jesus. Ele já estava no seu ministério, ele tinha condição de trazer milagre para a vida desse menino, que não era mais um menino, era um homem. A expectativa do coração era grande. Eu estou ilustrando, porque a Bíblia não fala essa história, mas ela diz que ele tinha uma expectativa de voltar à sua terra, aonde ele cresceu, para que grandes milagres acontecessem. E a Bíblia diz que foi um lugar em que menos milagre aconteceu. Olha, Deus queria fazer grandes milagres em Nazaré, e os grandes milagres não aconteceram. Por quê? Porque as pessoas olhavam para Jesus não como o Cristo Salvador, o Deus encarnado. Eles olhavam para Jesus como o filho de José, o carpinteiro. A falta do exercício da fé impediu que, mesmo com uma grande expectativa que Jesus tinha de grandes milagres, que esses milagres acontecessem. Por quê? Um milagre só acontece mediante a nossa fé. Se você tem orado pelo seu casamento, o milagre do seu casamento vai acontecer mediante a sua fé. Se tem orado pelo seu filho, o milagre no seu filho vai acontecer mediante a sua fé. Sua vida profissional, vai acontecer o milagre mediante a sua fé. Se você não pôr em exercício, não vai dar certo. E o verso 9, ele fala exatamente disso. Ele diz assim, 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes
e viste em mim. Olha quanto que ele vai reforçando. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, por mais que a gente fala da oração, por mais que a gente olha da fé, você vai começar a viver grandes experiências a partir do momento que você praticar. Se você não colocar em prática, é só um ensinamento. É algo que não vai trazer, não vai produzir mudança na sua vida. Chegou a hora de você colocar isso em prática. Amém? Chegou a hora de você começar a viver mesmo uma vida de entrega em oração, cuidando dos seus pensamentos. Se vir um pensamento ruim, descarte esse pensamento ruim, enche seu pensamento de coisas boas. Esses dias eu contei aqui que quebrou meu carro para Maringá, minha cabeça encheu de coisa ruim. E eu sei que é os dardos inflamados do diabo para fazer com que eu fraqueje na fé. E chegou um momento, eu comecei a examinar, falei assim, não, mas Deus está nisso aqui, porque Deus não ia permitir que eu quebrasse o carro, que acontecesse tudo isso. E depois eu comecei a ver quanto que Deus é bom, porque eu enchi minha mente de coisas boas. O livramento de Deus sobre a minha vida, o cuidado que Deus fez em meu carro quebrar, para que eu não continuasse na estrada. Quantas coisas que poderiam ter acontecido, depois lá na frente teve um acidente que eu poderia estar envolvido. Eu enchi minha mente de coisas boas. Então tira tudo aquilo que é ruim, amém? E enche, e na prática, coloque em prática, coloque e enche a sua mente de coisas boas. James Hunter, que é um escritor, ele disse a seguinte frase: você não é o que você sabe, você não é também aquilo que você sente, mas você é aquilo que você faz. Então você quer mudar a sua vida? Coloque em prática, em exercício, começa a fazer diferente. Amém? Queria deixar aqui para a gente finalizar o verso 7, que eu pulei na leitura. E no verso 7, ele fala sobre a substituição da ansiedade por paz. Porque não tem as duas, você não pode ter, não consegue ter as duas coisas, porque uma é totalmente diferente da outra. Você não consegue ter uma vida de paz vivendo um quadro de ansiedade. Eu estou errado ou estou certo? Você concorda? Vocês concordam com isso? Não tem como você dizer assim, eu estou tendo uma vida em paz, mas o seu quadro é um quadro de ansiedade, porque a ansiedade rouba a tua paz. Daí no verso 7 ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a partir desse momento que você coloca tudo isso em prática, você tira a ansiedade e passa a viver a verdadeira paz. E paz não é ausência de problema. Entenda isso. Não é uma vida em silêncio, não é uma vida de monge, onde que está separado de todos os problemas do mundo e a gente só está lá meditando. Sabe onde que tem a paz que às vezes o mundo prega? Lá no cemitério. Quer ter a paz em silêncio? É no cemitério. Vai lá, é uma paz imensa. Você não escuta ninguém falando, está lá em paz. Mas qual que é a paz que Jesus deixou para a gente? É a paz mesmo diante das diversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. Mas apesar das dificuldades, eu tenho paz no meu coração, porque eu entreguei nas mãos do Senhor. Porque não é mais eu me preocupando, é Deus que vai operar. E a expectativa do meu coração, mesmo que eu estou vivendo uma adversidade, é de um grande milagre que Deus vai fazer na minha vida, e eu vou ter grandes testemunhos para contar. Amém? Irmão, em nome de Jesus, você vai parar de contar testemunhos dos outros, e você vai começar a contar seus próprios testemunhos. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, você vai conseguir contar grandes coisas para as pessoas daquilo que aconteceu com você. Não porque você ouviu falar de alguém que teve fé e viu as coisas mudar. Não, você vai ter experiência sua com Deus. E você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer através de uma decisão que você toma nessa noite, de viver aquilo que o apóstolo Paulo e o Senhor nos ensinou nessa noite. Em nome de Jesus. Essa paz que a gente busca ter, e que a ansiedade ela vem atrapalhar a gente ter. Várias pessoas da Bíblia, a gente podia mencionar da Bíblia, a gente pode mencionar que passaram por momentos de luta. Vou dar um exemplo.
Davi, olha o salmo que Davi fala. Olha esse salmo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Olha esse salmo. Quando você lê esse salmo, não dá a impressão que está tudo certo na vida de Davi? Nossa, era o melhor momento de Davi, que ele estava tão vivendo no auge com Deus, uma tranquilidade tão grande, que ele deitava, talvez naquela cama de rei, e descansava e fechava os olhos, acordava só no outro dia, porque tudo estava engrenado na vida dele. Sabe quando que ele escreveu esse salmo? Quando o filho dele estava perseguindo ele para tirar a sua vida para poder ser o próximo rei de Israel. Quando ele escreveu isso aqui, ele estava já velho, andando pelo deserto, sem nenhum luxo, fugindo da fúria do seu filho. Não era uma cama boa para dormir, pode ter certeza. Passando por uma luta tremenda, uma das maiores lutas de Davi, porque todos que ele guerreou, ele guerreava contra e eram seus inimigos. Agora era alguém que ele tinha que guerrear e se proteger, que era o seu próprio filho, sangue do seu sangue. E diante desse momento ele escreve isso aqui. Vamos mais um. Jó. Olha que bonita essa frase de Jó. Meu Deus, Ele me inspira em canções de louvor em noites escuras. Olha, Ele me inspira canções de louvor em noites escuras. Jó 35, 10. Depois Jó 19, 25, ele diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Qual que era o momento que Jó estava vivendo? Um homem rico que perdeu todas as coisas, tudo. Um homem que só num dia ele enterrou todos os seus filhos. Ele teve que juntar os corpos dos filhos e enterrar. Um homem que os seus empregados, que eram amigos de Jó, porque ele não lidava com os empregados como fosse uma servidão. Ele tinha relacionamento com eles, a Bíblia diz. E ele teve que enterrar eles porque eles vieram a óbito também. A sua esposa, que era do lado dele para poder realmente dar uma força para ele, porque é a nossa metade que está ali para nos sustentar, para poder nos ajudar nos momentos difíceis, ela tem aquela frase, famosa frase que ela diz assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Diante de tudo isso que ele estava vivendo, ele devia ser consolado pelos seus amigos, e no lugar disso os amigos acusam ele, dizendo que ele estava vivendo aquilo por conta do pecado, que não era pecado. Diante de tudo isso, se sentindo traído, com chagas no seu corpo, que ele pegava a telha para se coçar, o corpo dele inteiro tomado de uma enfermidade. Nesse pior momento da vida dele, da história dele, ele escreveu isso. Fala muito ao nosso coração. E talvez, eu poderia falar aqui vários da Bíblia, mas talvez você, porque eu sei que o diabo é sujo, talvez ele vai falar assim: ah, mas era Jó, ah, mas era Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que era homem. E hoje eu fiquei sabendo de uma história que eu não sabia. Tem um hino no hinário presbiteriano, é o hino número 108, que ele é lindo, esse hino. E uma frase do hino, um refrão do hino é assim, ó. Olha as palavras: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Daí o refrão: eu sou feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando a gente lê isso aqui, também dá a impressão, a falsa impressão, que a pessoa que escreveu estava vivendo um momento de muita alegria, um momento muito bom. Sabe quem escreveu isso aqui? Foi um advogado chamado Spafford. Ele nasceu em 1861.
E ele foi convertido ao Evangelho, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, casou com a Ana, sua esposa. E ele teve um filho dessa união. Com 4 anos essa criança faleceu. Com 4 anos. Daí ele cresceu, passou os anos, teve mais filhos. E ele era muito rico, muito rico. E ele morava na Califórnia. Um dia ele foi para a Europa. E quando ele chegou na Europa, chegou a notícia que Califórnia, vários locais ali na Califórnia tinha pegado fogo. Daí ele ficou sabendo que a família dele estava tudo bem com ela, mas a maioria dos seus pertences virou cinza. Então toda a riqueza que talvez trazia e produzia segurança para ele, deixou de existir nesse fogo que foi pego. Daí passou alguns anos, ele resolveu sair de férias com a sua família, pegou essa família e ia num navio para ir para a Europa. Lá, 1800, lá vai bolinha. Quando ele já estava próximo da viagem, aconteceu algo que ele não conseguiu ir. Daí ele encaminhou naquele navio a sua família, que era 4 meninas, 4 filhas, e a esposa. E ele ficou. Passado algum tempo, ele recebeu um telegrama da sua esposa, e ele ficou sabendo da notícia que o navio tinha afundado. A mulher mandou um telegrama para ele porque ela se salvou, mas 226 pessoas morreram nessa embarcação. E dentre essas 226 pessoas estavam as 4 filhas dele. As 4. Daí o coração dele fica pesado diante de tudo isso. E ele pega um navio para poder se encontrar com a esposa. E quando ele estava indo para encontrar com a esposa, ele pediu para o capitão que exatamente aonde o navio havia sido afundado, era para ele avisar ele. Daí o capitão disse: é aqui que o navio afundou. Bem no local aonde tinha sido afundado, Deus deu essa canção para ele. Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras. Então eu queria que em nome de Jesus hoje você virasse essa chave do seu coração. Mesmo diante de adversidade, que você possa experimentar como Jó experimentou, como Davi experimentou, como Spafford ele experimentou. Você pode experimentar também nessa noite a paz que excede todo entendimento. Que é a paz, que é a certeza pelos olhos da fé, que apesar das adversidades o Senhor está cuidando de você. E você vai presenciar grandes milagres, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. A gente tem esse costume aqui na igreja. Às vezes tem gente que pode pensar assim: a gente faz isso para criar um clima. Não, é só para você não ficar prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, e você possa agora digerir essa palavra. Porque talvez Deus é tão maravilhoso que te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa mensagem. Deus é tão maravilhoso que cuidou dos detalhes, para que talvez hoje, no momento de ansiedade, de angústia, de tristeza, talvez algumas pessoas aqui, pensando até mesmo tirar a sua própria vida, num grito de querer viver uma vida diferente, mas que não suporta viver a vida diferente. E o Senhor te trouxe para cá, para que você pudesse ouvir essa mensagem, porque Ele quer falar ao seu coração, porque Ele quer trazer uma palavra para você. Que mesmo diante de adversidades, mesmo diante de uma tristeza profunda que talvez tenha tomado seu coração, experimente hoje, com os olhos da fé, entregar para o Senhor o seu problema. Peça para Ele. A Bíblia diz assim que nós pedimos e não recebemos porque pedimos para gastar com nossos próprios deleites. Mas agora, em nome de Jesus, não é por deleite. Vamos pedir para o Senhor para aquilo que você realmente precisa. E talvez o que você precisa, que é crucial para que você viva uma vida abundante, talvez é a alegria, é a paz,
e que a ansiedade, infelizmente, ela tem atrapalhado, porque ela não ocupa o mesmo corpo. Ou você é feliz, em paz, ou você está num quadro de ansiedade. Eu sei que a medicina, ela trata isso como uma patologia, e ela é também. Mas se o meu Deus, que eu acredito, Ele tem condição de curar um câncer, se Ele dá condição de um paralítico voltar a andar, de um cego de ver, Ele é suficientemente grande para tirar toda a angústia, toda a tristeza do seu coração e começar a colocar a verdadeira paz, a verdadeira alegria que Ele tem para entregar nas tuas mãos nessa noite. Em nome de Jesus, pensa sobre isso. Receba do Senhor o seu presente. O seu presente hoje está embrulhado, e dentro dele tem alegria e paz. O que você precisa fazer, a sua parte, é você desembrulhar com os olhos da fé e receber aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, coloca diante dele e ele vai fazer o milagre na sua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Fique com os olhos fechados, em nome de Jesus. Tem alguém que está aqui com os olhos fechados? Tem alguém que está aqui que entende que está vivendo um quadro de ansiedade, de uma tristeza profunda, e sua caminhada tem sido difícil? Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você pudesse, não vou te expor, mas eu queria só conhecer quem é você. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos, exercitando a sua fé, dizendo, como se estivesse dizendo assim: sou eu. Como se estivesse dizendo igual o cego Bartimeu: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Fique com a sua mão levantada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu queria que fique com a mão levantada. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado, e se essa pessoa está com a mão levantada, se tiver, eu queria que você abraçasse ela. Em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado. Se tem alguém que está com a mão estendida, abraça ela agora, em nome de Jesus. Você vai ser extensão dos braços do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Dá um abraço nela, em nome de Jesus. Abraça essa pessoa. Fala para ela que ela não está sozinha, que Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui e Ele vai mudar completamente a sua história. Fala para ela, em nome de Jesus. E que você está junto com ela. Talvez você não conheça essa pessoa, talvez ela é muito próxima a você, mas independente se você conhece ou não, diz para ela que ela não está sozinha, que nós estamos com você, para chorar junto, para se alegrar junto, para passar as maiores dificuldades juntas. A gente está junto nisso, para que a gente possa superar todas as dificuldades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que a sua caminhada, você que levantou a mão, não tem sido fácil, tem sido difícil. E eu entendo que, humanamente falando, talvez as situações que têm gerado isso no seu coração, elas não têm solução, mas não tem para o homem, mas tem para o Senhor. Nosso Deus Todo-Poderoso, Ele disse que nele nós podemos todas as coisas. E se Ele não pudesse, a gente não estaria falando aqui dele, porque Ele não seria Deus. A gente não ia falar das bênçãos, dos milagres que Ele fez, mas Ele é um Deus que pode tudo, que está cuidando de você. E agora, em nome de Jesus, que você possa se sentir abraçado por Ele, porque a sua história, eu creio, pela fé, vai ser uma história diferente, vai ser uma história de alegria, de paz, onde grandes coisas você vai presenciar, milagres você vai presenciar, em nome de Jesus. Você pode estar saindo lágrimas nos seus olhos. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma manhã que te espera, uma manhã feliz, uma manhã de paz, de alegria.
aonde você vai poder viver as experiências que você nunca imaginou, aonde a tua confiança vai estar no Senhor, aonde você vai te colocar diante de Deus as suas lutas, as suas dificuldades e botar a sua confiança nele. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor não te fez para que você pudesse padecer de tristeza. O Senhor quer ver você como qualquer pai, quer ver seu filho feliz, alegre, passando pelas lutas sim, mas as lutas nos fazem mais fortes. Às vezes passamos por dificuldades, mas essas dificuldades é para que a gente possa vivenciar milagres. Às vezes as lutas que nós estamos enfrentando, ela tem um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. E você vai ser um grande milagre do Senhor, em nome de Jesus. E aquilo que você vai experimentar em Deus, nem o olho viu, nem o ser humano pode experimentar aquilo que Deus vai fazer e realizar na tua vida. Eu creio pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fica com essa pessoa abraçada. E nós vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por essa noite. Oh, Pai, nós somos gratos a Ti porque, apesar de os nossos olhos não verem fisicamente o milagre acontecer, nós cremos no nosso coração que essa noite vai ser marcada por uma noite de milagres. Uma noite que vai ser, em nome de Jesus, marcada no nosso coração de vidas transformadas. De pessoas talvez vivendo momentos tão difíceis, mas que a partir de agora vão viver momentos espetaculares, grandiosos no Senhor. Não porque não terão mais problemas, mas a maneira de encarar os problemas serão diferentes. E o Senhor a cada dia vai ministrar na vida deles, concedendo para eles milagres, experiências com o Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, agora que o Senhor possa estar tocando essas pessoas, em nome de Jesus, tirando do coração delas toda dúvida, talvez toda legalidade, enchendo a mente delas agora com a possibilidade de viver uma vida em paz e alegre. Em nome de Jesus, tira toda a tristeza, tira tudo aquilo que muitas vezes tem afastado elas da presença do Senhor. E agora, na autoridade de Cristo, toda a ação do diabo sobre essas vidas cai por terra agora, em nome de Jesus. Que prevaleça somente aquilo que é teu, ó Pai, porque são seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ministra a cura nessa noite. Pai, tira toda a tristeza, tira toda a angústia, tira toda a depressão, tira toda a ansiedade, em nome de Jesus. E coloca, ó Pai, inunda esse coração de alegria, de paz, de felicidade, ó Pai. Se revela, Senhor, essas pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz tua obra por completo, ó Pai, nessas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir grandes testemunhos, ó Pai, daquilo que nessa noite aconteceu pelos olhos da fé. Pai, muda a história, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda a ansiedade saia. Que toda a paz venha. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.